Então, pessoal, eu vou resolver 3 exercícios sobre o assunto que eu expliquei ontem, tá? No áudio. Então, é deslocamento de equilíbrio. Os 3 exercícios envolvem pressão e temperatura. Às vezes os dois, às vezes um só, tá? Então, olha só. O primeiro exercício, ele fala assim: na preparação do ácido sulfúrico, em uma das etapas do processo, ocorre a seguinte reação química. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem a reação 2 mol de SO3 gasoso, uma reação em equilíbrio, tá? Sentido 1, sentido 2, forma 2 mol de SO2, também gasoso, e 1 mol de O2, tá? Qual a informação que a gente tem? ΔH menor que zero. O ΔH menor que zero é um ΔH negativo. Negativo, eu tenho uma reação exotérmica. Qual o sentido exotérmico? Sempre o sentido 1. Lembra que eu falei que a informação é sempre o sentido 1, tá? Sentido 1. Então, o que eu sei aqui? Que o sentido 1, ele libera calor, tá? Então, com relação à temperatura, eu já sei que o sentido 1 é exotérmico, portanto, o sentido 2 tem que ser o processo contrário. Então, o sentido 2 é uma reação endotérmica. Bom, o que mais que a gente sabe? Agora vamos ver o que ele quer, ó. Ele quer que aumentar o rendimento. Aumentar o rendimento, lembra que a gente falou, ó? Quando a gente fala em rendimento, a gente fala em produto. Quando a gente fala em produto, a gente está se referindo ao sentido 1. Então, eu quero que essa reação, eu quero que ela aconteça nesse sentido aqui, ó. Sentido 1. Porque é o sentido 1 que vai formar os produtos e que é exatamente aquela ideia de aumentar o rendimento. Quanto mais a reação acontecer no sentido 1, mais produto eu tenho, portanto, maior o rendimento da reação, certo? Bom, enfim, aqui ele questiona nas alternativas temperatura e pressão, tá? Então, eu já sei, eu já analisei aqui, eu já sei que o sentido 1 é exotérmico. Então, o sentido exotérmico, para ele ser favorecido, o que a gente tem que fazer com a temperatura? O sentido exotérmico, ele é favorecido quando a gente diminui a temperatura. Porque o sentido exotérmico, ele não quer calor, ele quer jogar fora calor. Então, a gente precisa diminuir a temperatura para que esse sentido 1 seja favorecido. Então, eu preciso diminuir a temperatura. Isso aqui é o que eu tenho que fazer com relação à temperatura. Agora, eu vou voltar lá e vou analisar a pressão. A pressão, que jeito que funciona? Eu vou contar substâncias gasosas. Então, ó, aqui, ó, gasoso. Quantos mol? 2. Ó, do lado de cá como produto, gasoso, 2 mol. Aqui, ó, oxigênio gasoso, 1 mol. Então, qual que é a nossa situação? Nos produtos, eu tenho 3 mol de gás. No reagente, eu tenho 2 mol de gás, tá? E a gente quer o quê? Sentido 1 que seja favorecido. O sentido 1... se você olhar aqui, ele tá indo para o lado que tem maior quantidade de gás, tá? Então, de acordo com a teoria, tá, que eu expliquei ontem, quando a gente precisa deslocar o equilíbrio no sentido que gera uma maior quantidade de gás, o que eu faço com a pressão? A gente tem que diminuir a pressão. Lembra? Aumentar a pressão desloca para o sentido de menor volume gasoso, tá? Diminuir a pressão desloca para o maior volume gasoso. Então, nesse caso aqui, a gente vai conseguir o quê, ó? Para aumentar o rendimento, eu preciso diminuir a pressão e diminuir a temperatura. Então, olha lá. Alternativas, ó. Diminuir a temperatura e a pressão. Então, alternativa B. Bom,
na sequência aí, ó. Exercício 2. Não sei se vocês conhecem o galinho do tempo. Galinho do tempo, depois eu até mando uma foto para vocês verem. É um artefato, vamos dizer assim, que vó adora, né? Realmente é um galinho que ele tem uma substância na superfície dele que muda de cor. Ela pode ficar rosa ou ela pode ficar azul. E essa é uma reação em equilíbrio. É uma reação em equilíbrio que depende da temperatura e, nesse caso específico, da umidade, tá? Então, olha só. Na superfície desse galinho do tempo, a gente tem uma substância chamada cloreto de cobalto, tá? Que é o CoCl2, tá? É uma reação em equilíbrio. E o interessante é o seguinte, ó, o CoCl2, ele pode ficar na forma hidratada, tá? Um sal hidratado, que você já deve ter visto isso, ó lá, CoCl2, pontinho, que não é vezes, 6 águas. Então, ele tem 6 águas de hidratação. Essa substância aqui, ela pode se decompor e formar esse aqui, ó, que é o cloreto de cobalto desidratado. Tá? E mais água, ele libera aquelas 6 águas, tá? O interessante dessa reação é o seguinte, ó. Quando o cloreto de cobalto, ele tá hidratado, ele tem uma cor rosa. O galinho fica rosa, tá? Ou seja, quando o tempo tá úmido, ele fica rosa. Mas, quando a mudança no clima varia e fica uma situação mais seca, ele perde a água de hidratação e se torna azul, tá? Então, muita gente usa o galinho do tempo como uma indicação se vai chover ou não vai chover. Interessante também, ó, essa reação aqui, ó, nos dá a informação do ΔH. O ΔH, nesse caso aqui, ó, um ΔH maior que 0. ΔH positivo. Reação endotérmica. Tá? Reação endotérmica. Qual que é a reação endotérmica mesmo? Sentido 1, tá? A gente sempre vai ter informação sobre o sentido 1, tá? Então, se o sentido 1 é endotérmico, o sentido 2 é exotérmico, certo? Agora aqui, ó, o que ele tá querendo saber, ó? Considerando essas informações, é correto afirmar que as duas condições que favorecem a cor azul. Então, olha só, qual que é o sentido que deixa a substância azul? Ó, sentido 1 forma o cloreto de cobalto desidratado que é azul. Então, a gente está procurando condições, tá, para o sentido 1. Ser deslocado no sentido 1, que forma essa substância aqui azul, já que ele está pedindo azul, certo? Então, ó, o que favorece o sentido 1? Já entendi que o sentido 1 é endotérmico. Então, para favorecer o sentido 1, com relação à temperatura, eu sei que eu preciso aumentar a temperatura. Porque toda vez que eu tenho uma substância, uma reação endotérmica, eu preciso aumentar a temperatura para ela ser favorecida. Agora, com relação, o que mais está variando aí? Está variando a água, tá? Eu tenho uma situação hidratado e uma situação desidratado. O sentido 1 leva para a substância desidratada. Então, que situação que eu tenho? Se o meio, nosso meio, a nossa casa, sei lá, o meio onde esse galinho está, ela tem pouca umidade, favorece o sentido 1, concorda? Porque pouca umidade, ele se decompõe e libera água, tá? Agora, quando o ambiente está muito úmido, quando o ar atmosférico está muito úmido, ele ganha essa água do ambiente e fica hidratado. Então, para a gente ter essa substância aqui, eu preciso de um meio úmido, muito úmido, certo? Para a gente ter essa substância aqui, eu preciso que a umidade esteja baixa, então, pouco úmido, tá? Então, quer dizer, o sentido 1, ele é favorecido com aumento da temperatura e com baixa umidade. Tá? Então, eu preciso aumentar a temperatura e diminuir a umidade. Então, olha só, aumentar a temperatura e baixar a umidade do ar. Letra B.